era impossível não priorizar a questão da conversa do Xi com o Zelensky, porque foi a primeira vez que o Xi conversou com o Zelensky desde o início desse conflito na Ucrânia. Isso é muito significativo. Queiramos ou não, é muito significativo. E eu quero dizer para vocês, eu vou detalhar essa conversa, vou detalhar, inclusive, uma postagem que o Zelensky fez após a conversa, em caracteres chineses, na página oficial do Zelensky, falando a respeito do estabelecimento, inclusive, de uma troca no que diz respeito a aspectos comerciais e aspectos diplomáticos que ele vê como possível entre Ucrânia e China. Então, na realidade, é fundamental, nesse contexto, que nós possamos elucidar estas questões que, independente do fato, eu estou vendo muita gente hoje brigando, dizendo que a fala do Xi com o Zelensky não vai mudar nada, que não vai haver paz, não haverá paz em função desta fala. Agora, nós vamos dizer uma coisa muito franca para vocês. É um fato maior. E eu vou começar com esse fato e depois muita coisa que, durante essa quarta-feira, está, mais uma vez, colocando o mundo bastante atento ao desenrolar de tensões que, infelizmente, não parecem ter uma janela de oportunidade realmente para uma construção de paz no curto prazo. Agora, o significado político desta fala e o que ela representa, nós vamos dissecar aqui na conversa com vocês. Então, o líder chinês, o Xi Jinping, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falaram por telefone nessa quarta-feira. Repito, a primeira conversa, pelo menos conhecida, né, desde o início das hostilidades na Ucrânia, em 24 de fevereiro do ano passado, enquanto Pequim demonstra, pelo menos que intensifica os seus esforços para se posicionar como um potencial pacificador no conflito. E aqui, antes de continuar, eu quero fazer uma relação com uma postagem onde eu falei sobre a participação nessa posição de pacificação também do Brasil, da Indonésia e da Índia. Eu recebi essa informação de uma fonte bastante consistente. Por outro lado, outra fonte que eu atribuo também credibilidade em função do que representa, no momento seguinte, me disse que estas situações estariam sendo levadas a cabo a priori pelo Brasil e pela China, e que a Índia e a Indonésia ainda não estariam participando. Então eu tenho essas duas fontes, são duas fontes, eu não quero colocar uma em choque com a outra, duas fontes bastante bem informadas, ou muito bem, eu diria, credenciadas em função do que representam, ambas são da área, uma da área diplomática, outra da área do jornalismo da mídia mainstream. Então eu quero dizer para vocês que, dentro desse contexto, a priori, essa iniciativa seria da China e também bastante verbalizada pelo governo brasileiro. Mas vamos lá. O Zelensky, né, há muito tempo expressava interesse em falar com o Xi. E ele reportou na conta dele, em caracteres chineses, que o telefonema foi longo e significativo. E ele disse o seguinte, abre aspas, discutimos uma gama completa de questões atuais das relações bilaterais. Foi dada atenção especial às possíveis formas de cooperação para estabelecermos uma paz justa, duradoura e sustentável para a Ucrânia. Esse é o comunicado do Zelensky, não é? Em caracteres chineses. Tá? Em uma leitura, o Ministério das Relações Exteriores da China, agora o outro lado, citou o presidente Xi dizendo a Zelensky que, abre aspas, o respeito mútuo pela soberania. Esse é um comunicado, senhores. São 19 horas e 18 minutos aqui em São Paulo. Então, vamos colocar as coisas como elas são. Esse é um comunicado oficial da República Popular da China. Em uma leitura, o Ministério das Relações Exteriores da China, a chancelaria chinesa, citando o presidente Xi Jinping, dizendo a Zelensky que, abre aspas, o respeito mútuo pela soberania e integridade territorial é a base política das relações China-Ucrânia. Xi também reiterou o ponto de Pequim de que a posição central da China no conflito da Ucrânia é promover condições para que as negociações de paz possam se estabelecer. O interesse maior da China nesse momento é que haja um cessar de hostilidades para que, a partir daí, as negociações sejam encaminhadas. Em um briefing subsequente, hoje também na quarta-feira, que eu acompanhei por fontes oficiais, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que enviaria, essa é uma outra notícia espetacularmente
importantíssima. Ministério das... Vamos compilando aí, pessoal. Vão compilando, vão anotando. Então, primeiro, o Xi teria dito aos Zelensky que a posição da China é pela soberania, pela integridade territorial, pelo respeito mútuo, que seria essa a base das relações China-Ucrânia. Num briefing subsequente, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que enviaria um enviado à Ucrânia para ajudar a conduzir uma comunicação profunda com todas as partes para alcançar um acordo político. Neste mesmo briefing, não é? Os chineses dizem que outros países participam desta iniciativa, sem declinar os nomes. Eu tenho uma informação que o Brasil, a Indonésia e a Índia são parte dessa conversa, tá? Mais tarde, como eu disse, uma fonte bem informada no Brasil, eu quero crer, gentilmente me deu a informação de que a Indonésia e a Índia não estariam ainda, pelo menos, sendo contactadas por esses atores. O enviado Li Hui é o representante especial do governo chinês para assuntos da Eurásia e serviu como embaixador da China na Rússia de 2009 a 2019. A ligação entre Xi e Zelensky ocorre semanas depois que Xi fez uma visita histórica de Estado à Rússia e se encontrou com Vladimir Putin. Isso foi em março, tá? Os líderes chineses e russos, naquela oportunidade, fizeram uma afirmação abrangente de seu alinhamento em uma série de questões, incluindo as críticas profundas à política de exercício de hegemonia dos Estados Unidos, né? Vocês lembram disso, que foi uma fala e uma conversa muito forte entre os dois aí.